Muito boa noite. Desde já quero agradecer o convite que me foi endereçado por parte do Museu Municipal para estar presente nestas conversas do museu, um rol de conversas que se têm realizado agora ao longo do tempo. E a fazer desde já a minha apresentação, chamo-me Graça Almeida, sou engenheira agrícola e trabalho na Cooperativa Agrícola da Arouca. O mote para esta conversa tem a ver com uma exposição temporária que está intitulada como São Vicente Acrescente São João de Faça Pão, dedicada à confecção tradicional da broa de milho, que decorreu no Museu Municipal de 23 de setembro a 5 de dezembro. E para culminar toda esta exposição, nós vamos fazer esta conversa informal, para trocarmos aqui algumas ideias de como valorizar este património cultural e imaterial e, desta forma, perpetuarmos a nossa confecção da broa, porque todos os nossos avós, os nossos bisavós, mesmo os nossos pais, têm este hábito de confeccionar a broa. E por que não perpetuarmos realmente essa confecção para que todo este valor patrimonial se perpetue por gerações e gerações. O objetivo destas conversas é refletir sobre as alterações do mundo rural, local e o impacto dos projetos como o Arouca Agrícola, que vou passar também a apresentar os seus intervenientes, e o projeto Lume na produção e manutenção dos valores na ruralidade. Vamos também refletir um pouco sobre os ganhos e as perdas a nível da alimentação, tendo em conta as alterações no mundo rural, visto que na antiguidade nós tínhamos a confecção de forma tradicional e aproveitávamos os produtos que vinham do campo para produzirmos nossos próprios alimentos. Atualmente as coisas não funcionam tanto assim e temos a era da globalização e da industrialização, o que fez com que se alterassem os hábitos alimentares. Se calhar não tão saudáveis, e nós vamos refletir um bocadinho também sobre isso. E vamos também pensar um bocadinho nos produtores, portanto, aquelas pessoas que estão dedicadas à produção do milho, e também nos próprios consumidores, uma forma de salvaguardar os valores da ruralidade. Como intervenientes neste painel de conversas do museu, nós temos o André Fontes, do projeto Lume, Agricultura e Padaria Bio. Temos a Mariana Olze, do Arouca Agrícola. E vamos ter também a Ana Helena Pinto, fundadora e CEO do Nutrition for Happiness. Para servir de mote de conversa e para nós introduzirmos o tema, nós vamos visionar um pequeno vídeo sobre a confecção da broa. Portanto, vamos passar à visualização deste mesmo vídeo. Ainda de mais a mais eu quero crescer, quero ser alguém. Eu quero uma malha cheia e outra meia, oh minha mãe. Se é muita chefa, não percebi tudo. Para ficar ferventa para mostrar para a frente. Já está pronta? Mister, faziam broa de quanto em quanto tempo? Aí vai todos os tempos. Mas isto teve que ser preparado ontem. Foi andando. O que é que você faz para renovar a crescência? Mas estou com mais farinha. Há mais para farinha, depois mais tudo por cima. E uma vez para outra. Agora já me cozeram muito, está no dia, vira de uma mica. No fundo,
Eu nem consigo. Derracha pouco. Mais um bocadinho. Vamos aí, no costumeiro, é começar a achar. É quando... No costumeiro. Lá vai ver se agora já não está rachadinho. Olha, está bem boa. Faça ver aqueles que... Antigamente era com bosta de vaca, E como é que fazia? mas era em todos os lados. Acabava uma conta com muito. Depois estava aí uma professora que só queria o pão do meio de forro para trás. E essa bolita era feita quando? Quando cozia pão, Antes de fechar? quando cozia pão, aquela botava bolas e depois estavam pequeninas para mim. Agora 3/4. O forro está muito quente porque o pão não se esquentava, é capaz até de sujar por baixo. É. Você não pôs o papel vegetal por baixo? Tá, Não. nunca vou. Ai, que lixo. Mas que vídeo tão bonito. Fez-me lembrar o tempo em que eu era criança e cozia broa com os meus avós. Realmente é o ser genuíno, é o tradicional
e é isto que nos prende à terra, e é isto que nós temos que levar de todas as pessoas mais antigas, os seus saberes, a sua forma de estar, a sua genuinidade, e é esse o mote um bocadinho da nossa conversa. Temos aqui uma pessoa jovem, em contraponto, portanto, temos uma pessoa que também confecciona pão, um pão bio, até porque é muito importante nós enverdarmos por esta área da agricultura biológica e também dos produtos biológicos. E temos aqui o André Fontes. Olá, André. Olá. Que representa o projeto Lume Agricultura e Padaria Bio, que se localiza em Escariz. E o que eu gostaria de perguntar ao André é de que forma é que surgiu esta ideia de criar realmente esta padaria em modo biológico, quanto tempo é que tem e quais são, eventualmente, as dificuldades que tem sentido para levar o projeto avante? Bem, boa noite. Antes de mais, obrigado também pelo convite, né? e por organizarem realmente um evento com um tema tão pertinente. Pronto, para responder à pergunta, o nosso projeto surgiu há cerca de 2 anos, quando eu e a minha companheira, a Rafaela, decidimos criar pronto, aqui o nosso bebé, não é? Que nasce muito da nossa paixão, ligada primeiramente ao pão, não é? Mas também ligada ao meio rural, à agricultura, e partiu essencialmente daí. E igualmente do facto de nós acharmos que havia uma falta no mercado, não é? De pão que fosse feito com cereais nossos, não é? Portugueses. Ou seja, começamos a perceber que de facto não existia, e mesmo aquele pão que era confeccionado de forma saudável, até com fermentos naturais, e eventualmente até cozido a lenha, mesmo esse, e muito daquele até que a gente vê nas aldeias, ainda cá em Aroca, e mesmo esse era feito com cereais importados. E pronto, isso aí deixava-nos assim um bocadinho amargurados, e foi então que começamos a criar assim, a ter assim algumas ideias e a estruturar aquele que seria o nosso projeto. Começou há cerca de 2 anos, como eu disse. Começou mais pequenino do que é agora, não é? Neste momento temos já uma dimensão diferente, temos outras condições também, e temos vindo a fazer uma série de investimentos que nos permite ter já algum volume e apresentar um produto à nossa imagem, e um produto que vai de encontro àquilo que, na nossa opinião, é algo que faz falta ao mercado, mas faz falta também ao nosso território, faz falta aos agricultores, que é um produto exclusivamente português. Portanto, para além de ser confeccionado por nós, no nosso espaço, é feito exclusivamente com cereais das diferentes regiões do nosso país. Inclusive já usamos cereais que foram cultivados aqui em Aroca, e o nosso objetivo é esse, cada vez mais podermos estimular a produção aqui em Aroca de cereais, certificados em modo de produção biológico, porque estamos certificados nesse modo de produção, e daí só usamos cereais que estejam certificados nesse modo de produção. Portanto, é este o nosso conceito, não é? Pronto, também dar a conhecer às pessoas aquele que é o pão de verdade, um pão saudável, um pão que é feito com fermento natural, com uma boa parte de cereais integrais, e um pão que não tem nada a ver com aquele que é o pão que hoje em dia nos vendem, e que obviamente que vai ganhando também uma má fama, naturalmente, porque não é saudável, não é? Eu acho que realmente é importante neste tipo de espaços, e por isso é que agradeço muito que se tenha não é, abordado esta temática, porque acho que é uma oportunidade para nós também podermos partilhar com as pessoas e desmistificarmos aqui algumas ideias, não é, de o que é a agricultura biológica, quais são os problemas neste momento
que estão ligados à agricultura intensiva, à agricultura convencional e igualmente também na alimentação, não é? Que problemas é que existem aqui e porquê é que existem? Porque muitas vezes são desvalorizados e acha-se que é uma coisa assim, pronto, que só para algumas pessoas ou só para alguns malucos é que... E ao nível de cereais, daquilo que eu ouvi, aqueles que conseguiu adquirir em Aroca, pode-nos informar qual foi o tipo de cereal? Foi o milho, foi o trigo, foi o centeio? Sim, o que nós fizemos foi, porque efetivamente não há em Aroca, neste momento, nenhum produtor que já esteja certificado em modo de produção biológica e que tenha cereais para vender. Exato. Portanto, e não há agora e não há desde há 2 anos, não é? E não tem havido. E então aquilo que nós fizemos foi resgatar determinadas variedades, nomeadamente o centeio serrano, não é? Que fomos buscar a uma aldeia à Serra da Freita, e o milho, uma variedade de milho que muitos se calhar conhecem, que é o branco valente. E então resgatamos essas sementes e levámos-las a quem tinha condições para produzir, quem tinha espaço, quem tinha algum know-how. E foi isso que fizemos. E muito com o nosso trabalho também e com a nossa observação. Obviamente que foram experiências, há muitas dificuldades que estão inerentes à produção de cereais que não seja o milho aqui em Aroca, em modo de produção biológico. E há aqui um grande problema emergente, não é? Uma problemática que acho que está identificada, que é esta perda de variedades regionais, não é? Que estão cada vez mais a desaparecer e que são parte do património genético, vegetal de cá, mas também do património cultural, não é? De Aroca, e que temos que fazer alguma coisa agora, não é? Porque senão daqui a uns anos se calhar vamos olhar para trás e vamos vê-las só escritas num painel de museu, não é? E não vamos ter a oportunidade de tocá-las e de eventualmente comê-las, não é? Portanto, acho que isto é algo muito importante e muito sério, e por isso é que é importante que se reúna pessoas de vários quadrantes e com vários saberes para realmente se poder fazer alguma coisa, que já se vai fazendo também por essa Europa fora, e mesmo aqui em Portugal também já se vão fazendo coisas interessantes, e acho que a Aroca tem todas as condições para fazer essa aposta também. Então, no seguimento da sugestão que nos deu o André, perguntar então à Mariana o que é que tem sido feito ao nível do projeto Aroca Agrícola. Em primeiro lugar, apresentar um bocadinho o projeto, porque acho que é muito importante para quem nos está a ouvir também ter um conhecimento deste projeto inovador ao nível do Aroca Agrícola e de que forma é que ele contribui para o desenvolvimento dessas variedades regionais e, além disso, do modo de produção biológico, porque realmente eu, como sou técnica e técnica da Cooperativa da Aroca, tenho sentido alguma dificuldade em convencer alguns agricultores em se converterem para o modo de produção biológico. Era isso que eu gostava que a Mariana nos informasse e nos elucidasse relativamente a essas temáticas. Muito boa noite. É um gosto estar aqui hoje a representar o projeto Aroca Agrícola. É um projeto municipal, uma estratégia municipal que está a ser de momento gerida pela Associação Geoparque Aroca e foi criada precisamente com o objetivo de potenciar e preservar a agricultura familiar do território. Como todos sabemos, nós temos uma área bastante vasta de agricultura, é cerca de 13% do nosso território, e este trabalho na terra estava a ser deixado de parte porque a agricultura tem muitas dificuldades e a agricultura familiar ainda tem mais dificuldades no desenvolvimento do seu trabalho. Surgiu o projeto mesmo para ajudar os pequenos agricultores a poderem escoar a sua produção excedentária. Estamos aqui a falar de agricultores que faziam uma agricultura de subsistência para eles próprios e que tinham alguma possibilidade de escoamento, mas era muito reduzida. Surgiram algumas as feiras municipais como ajuda a este escoamento e surgiu o Aroca Agrícola precisamente para conseguir canalizar esta produção excedentária.
Hoje já estamos para além daquilo que é a produção excedentária, já conseguimos escoar segundo algumas orientações que são feitas de acordo com a equipa e de acordo com as necessidades que existem no mercado. E, de facto, tem sido um progresso enquanto projeto. Estamos a trabalhar com cerca de 65 produtores do território, de todo o território, todo o Concelho de Aroca, das várias 16 freguesias. Uns produzem hortícolas, outros produzem frutícolas. Alguns são mais profissionalizados, mas esses, como estão associados a algumas cooperativas, já têm outros circuitos de escoamento. Nós trabalhamos com produtores que têm uma faixa etária já acima dos 50 anos de idade. Mas tem sido um contributo muito importante porque nós trabalhamos naquilo que é chamado o circuito curto de agroalimentar. Ou seja, é um circuito que tem apenas o projeto Aroca Agrícola como intermediário. Há uma proximidade muito grande entre o produtor e o consumidor final. E significa que tem imensas vantagens, porque os consumidores conhecem os produtores conhecem os consumidores e sabem exatamente que práticas é que cada um dos agricultores tem. E também temos trabalhado neste sentido de melhorar as práticas no território e que os consumidores também apostem em práticas cada vez mais amigas do ambiente. E então tem sido feito um esforço muito grande por parte da equipa e por parte do município para formar este núcleo de produtores. Temos apostado na formação em parceria com a Associação Florestal entre Douro e Voga, na formação específica em agricultura biológica. Não significa que conseguiremos num futuro muito próximo que grande parte destes produtores transitem com certificação para modo de produção biológico, mas o nosso maior objetivo é que eles melhorem as práticas e que essas práticas vão de encontro com aquilo que nós achamos que é o mais correto e que preserva os recursos, a biodiversidade, os ecossistemas e que também nos permite ter alimentos muito mais seguros. Portanto, temos trabalhado nesse sentido de dar formação ao produtor. E também estamos a querer trabalhar naquilo que são a preservação das variedades regionais, porque nós, de facto, temos muitos produtores que ainda têm pomares de macieiras e pereiras de variedades regionais, que é muito difícil encontrar em qualquer mercado. Nós temos essa sorte de, na altura em que há produção de maçã e de pera, temos uma variedade muito grande de maçãs disponíveis na nossa loja que as pessoas podem conhecer. E, de facto, tem características muito únicas e autênticas. Comercialmente, segundo os circuitos industriais, tem algumas desvantagens, mas como nós pretendemos trabalhar em circuito curto, tem vantagens comerciais e tem características únicas e, portanto, nós queremos perpetuar no tempo estas variedades e queremos dar continuidade e possibilidade a que estes produtores continuem a poder produzir estas variedades. Portanto, aqui a transição para o modo de produção biológico tem sido progressivo, porque temos que saber mudar mentalidades, educar, formar e também depois ao consumidor demonstrar que de facto é um consumo muito mais sustentável e equilibrado. Exatamente. E ao nível do escoamento, portanto, nós temos o produtor, o consumidor. Para que tipo de consumidores é que vocês conseguem escoar? Segundo algumas das minhas fontes, vocês têm parceria com escolas, com restaurantes. De que forma é que vocês conseguem realmente incutir nas pessoas que é importante produzirem, melhor dizendo, consumirem localmente? Então, nós temos uma loja localizada na Central de Caminhonagem, posso fazer publicidade. É uma loja muito interessante, vendemos a granel, sem embalagens, as pessoas podem trazer os próprios cestinhos e levar os produtos frescos, sazonais, encontram muitas variedades que não encontrariam em mais lado nenhum. Portanto, temos esse espaço físico disponível para o cliente final.
para toda a gente, para toda a comunidade, toda a população. E depois também temos um projeto muito interessante, um projeto municipal que se chama Fruta Escolar, que tem crescido de ano para ano, iniciou em 2018 com a entrega de 2 peças de fruta por semana a uma escola. Atualmente estamos a distribuir para 7 escolas primárias. No futuro queremos que de facto haja a possibilidade de expandir o projeto e distribuir peças de fruta, portanto, produzidas cá, da época, não é? Sazonais, porque depois vão variando ao longo do ano, a 12 escolas primárias, ou seja, chegar a todas as escolas primárias. Depois também temos algumas parcerias com os restaurantes, estamos inseridos num projeto GeoFood Internacional, que é um projeto em que todos os geoparques mundiais podem trabalhar, no fundo, e que pretende criar uma ligação muito forte uma ligação entre aquilo que é o território geológico e as tradições alimentares. Portanto, nós inserimos nesse projeto e estamos a divulgar os produtos locais, produzidos em Aroca, a alguns restaurantes que têm os princípios de consumo local. Exatamente. Isto tem sido faseado, portanto, temos que trabalhar um bocado etapa a etapa, mas no fundo queremos cada vez mais abranger a vários parceiros. Exatamente. E a trabalhar com escolas, trabalhar com a restauração, trabalhar com o consumidor final, mas trabalhar aqui naquilo que é um circuito curto agroalimentar, porque de facto é o circuito que eu considero que seja mais sustentado e equilibrado. E passamos então à Ana Helena, nutricionista, e realmente enquadra-se perfeitamente e no momento certo nesta conversa, porque realmente nós passamos da produção ao consumo e temos que nos preocupar com os consumidores, saber se realmente eles estão a consumir produtos que são saborosos, sustentáveis e saudáveis. Isso é muito importante. E por isso mesmo temos aqui a Ana Helena, do projeto GeoFood, que eu também conheço perfeitamente, e realmente de que forma é que nós conseguimos passar esta ideia ao consumidor de que tem que consumir produtos locais, confeccionados de forma saudável, sem grande indústria, e como é que valorizamos todos esses produtos e os enquadramos no nosso território. Olá, boa noite. Boa noite, muito obrigada. E começo só também por aproveitar para felicitar aqui o Museu Municipal, porque de facto acho que esta possibilidade de termos uma conversa viva no museu torna o museu mais vivo e podermos trazer toda esta questão da produção e da alimentação e, portanto, que no fundo é a base também da ruralidade, aqui à conversa é de facto muito pertinente. Portanto, parabéns e obrigada também pelo convite, é um gosto estar aqui. Também entre colegas de trabalho e de colaboração e amigos, portanto, torna esta conversa muito mais agradável. Quanto à questão, de facto, a produção tem como missão alimentar, não é? E alimentar a pessoa e, portanto, cabe ao consumidor, por um lado, receber esta produção, mas, por outro lado, também exercer o seu direito e o seu dever de escolher e estar informado e, portanto, tem também o direito à informação e aos dados sobre a alimentação que lhe está ao dispor, e esta informação deveria ser a nível nutricional, a nível de saúde, portanto é direito de todos nós sabermos qual é o impacto individual daquilo que comemos ou daquilo que nos está à disposição, mas é também nosso direito e dever enquanto cidadãos e enquanto consumidores, enquanto pessoas que nos alimentamos, perceber qual é o impacto social, ambiental e económico daquilo que escolhemos comer. E este impacto que ultrapassa o nosso individual é um impacto que tem a ver com alguns critérios de escolha e alguns desses critérios têm precisamente a ver com a origem do alimento que escolhemos comprar, que escolhemos comer. E, portanto, este é um dos aspectos, mas há múltiplos, daquilo que todos nós temos o poder, a responsabilidade e o direito de exercer.
E por isso, esta promoção do consumo local, por um lado, tem esta tónica, não é? Esta possibilidade de nos dar a todos uma grande oportunidade de podermos ter um impacto mais positivo sobre o planeta e sobre os locais onde estamos a viver ou que vamos visitar, por exemplo. Portanto, se a nossa alimentação é maioritariamente de origem local, podemos estar a promover a economia local, a economia circular, portanto, estamos a fortalecer aquilo que é a qualidade de vida e que é o poder de compra das pessoas que partilham connosco o território e a comunidade onde vivem. Estamos, portanto, também, ou podemos estar a promover a coesão social, estamos a promover também, a nível ambiental, aquilo que a Mariana falava, portanto, estes circuitos curtos das cadeias curtas de distribuição e, portanto, a minimizar a poluição e o impacto ambiental que existe com a grande distribuição. Estamos também a promover, por exemplo, aquilo também que o André e que a Mariana estavam a falar das variedades regionais e, portanto, a possibilidade de podermos comer cultura e comer identidade, se quisermos, mas que é um comer cultura e identidade que, a nível nutricional e de saúde, nos traz também mais variedade. E, portanto, o facto de, no fundo, podermos comer feijão canário em detrimento apenas de um feijão vermelho que vem do outro lado do mundo, ou da soja, ou do grão de bico, o que seja, e de podermos ir descobrindo e seguindo um bocadinho os ciclos da natureza e, portanto, aproveitar estas variedades imensas que temos de maçã, se falamos para a nossa realidade da Aroca, não é? E irmos seguindo os ciclos e seguindo a diversidade de produtos, acabamos também por colmatar um dos grandes problemas da alimentação atualmente e da saúde, que é a monotonia alimentar. Portanto, um dos problemas alimentares globais do mundo ocidental, digamos assim, é termos a nossa alimentação muito focada nos mesmos alimentos, não é? E nas mesmas sementes, que a maior parte das vezes são híbridas e, portanto, em termos também de informação genética, mas que é informação nutricional também, se tornam muito pobres. E, portanto, temos, no fundo, temos um direito que temos que exigir e, por isso, temos o poder de também apoiar o produtor a continuar a produzir e continuar a preservar estas variedades, porque nós, enquanto consumidores, as vamos preferir em detrimento de outras, por exemplo, não é? Temos também o dever de cumprir esta responsabilidade e também de exigir mais dados, mais conhecimento, mais disponibilidade. Temos o dever de exigir ir a um restaurante e não termos as cartas dos restaurantes todas iguais. E de ir a um restaurante e podermos ter acompanhamentos de hortícolas que não sejam só tomate e alface. E a poder ter uma opção que seja vegetariana ou vegan, se assim o quisermos, porque é o nosso estilo alimentar ou porque não precisamos de comer carne ou peixe todos os dias e, portanto, não temos que nos limitar ao bacalhau ou à vitela. É verdade. Estou aqui a pensar numa situação bastante interessante, que é, nós aqui em Aroca, nós conseguimos consumir produtos sazonais o ano todo. Nós não temos necessidade de andar a comprar no supermercado produtos fora da época. Portanto, eu às vezes, e falando um bocadinho na minha família, e falo muito na minha filha, porque incuto-lhe um bocadinho este espírito assim de termos produtos da nossa horta. Eu digo, filho, eu fiz uma sopa com produtos da nossa horta. Nós não tivemos que ir comprar ao supermercado embalado, faz mais lixo, porque é que nós não vamos ao quintal buscar as nossas cenouras, as nossas batatas, as nossas cebolas e colocamos na panelinha e fazemos uma sopinha biológica, aquilo que eu chamo biológico. Não certificado, mas biológico, porque temos que saber aquilo que estamos a produzir. E nós temos muitos agricultores aqui em Aroca, e eu conheço uma grande percentagem deles, que me dizem muitas vezes: isto não compensa, isto não vale a pena estar a produzir, porque eu só perco dinheiro com tudo isto. E eu assim, olha, não há nada que tenha mais valor do que consumir aquilo que produz. Você sabe aquilo que fez, pode ter feito asneira, mas está a consumir a sua asneira, mas sabe aquilo que está a fazer e sabe aquilo que está a consumir. E se realmente fez uma batata de forma equilibrada, com poucos produtos fitofarmacêuticos, com a sacha, sem qualquer tipo de herbicida, é sinal que está a consumir um produto de qualidade. E isso é que é o importante. Porque
Sabemos perfeitamente que atualmente os nossos produtos, não é? Tudo aquilo que resulta da terra, muitas vezes não tem grande rentabilidade. Mas só o facto de sabermos aquilo que estamos a consumir, eu acho que isso é muito importante. E é um bocadinho esse o mote da Ana Helena e é isso que nós temos que incutir nas pessoas. Sem dúvida. Eu acho também que, obviamente, temos que dar ao produtor a rentabilidade que precisa e também económica, não é? E, portanto, temos que pagar ao produtor aquilo que lhe é devido e que é o preço justo, para que a forma de o incentivar a consumir não seja só a subsistência, não é? Exato. Isto é uma questão também social de podermos valorizar os produtos e, portanto, nestas cadeias curtas permite-nos também procurar colmatar um dos problemas do sistema alimentar a nível global, que é o maior peso do preço fica na distribuição. É verdade. E, portanto, se minimizamos esta distribuição, mais facilmente podemos pagar melhor ao produtor, portanto, podemos possibilitar que mais pessoas se possam efetivamente dedicar à agricultura e à produção, porque de outra forma sabemos que é difícil e que não é sustentável economicamente e, portanto, isto também não é a solução, não é? Exato, Não é, exato. Uma outra situação que nós referimos aqui, mas quem nos está a ouvir através das redes sociais, seria importante também explicar o que é que são variedades regionais. Nós falamos aqui muito em variedades regionais. Quem não trabalha diretamente com este tema provavelmente poderá não saber em que é que se enquadra tudo isto. As variedades regionais são variedades que são adaptadas ao nosso território, ao nosso clima e ao nosso solo e, por isso mesmo, não tem tantos problemas nem de pragas nem de doenças. Nós temos muitas variedades, estou-me a lembrar da maçã, já que falamos muito de maçã, variedade Golden, Granny Smith, por exemplo, são variedades que não são regionais, são introduzidas aqui no nosso território e acabam por ser mais suscetíveis ao ataque de pragas e de doenças. E isso é lógico que vai fazer com que tenhamos que fazer mais tratamentos. Ou se não os fizermos, vamos ter aquilo que nós chamamos a fruta feia, não é? Uma fruta que não tem uma boa apresentação e que muitas vezes o consumidor não a quer, não é? Acaba por a rejeitar. Por isso é que é tão importante o cultivo destas variedades regionais. Eu conheço algumas, a Porta da Loja, o Malápio, mas a Mariana conhece ainda mais do que eu, provavelmente. E nós temos que enverdar um bocadinho por isto, ter produtos na nossa terra que sejam mais resistentes, que não seja necessário nós aplicarmos tantos produtos. E eu que trabalho numa cooperativa conheço perfeitamente essa realidade e as pessoas cada vez mais me pedem variedades que sejam mais resistentes, que não tenham tantos problemas. Muitas das pessoas que têm o seu quintal e o seu pomar querem diferentes variedades de maçã para conseguirem ter maçã por um longo período de tempo, o pêssego a mesma coisa, portanto uma grande panóplia de árvores de fruto. Aqui o importante é que estejam bem adaptadas à nossa região e o que acontece é que muitas vezes elas acabam por ser mais sensíveis e não se adaptam, não é? No fundo, a preferência por variedades que não sejam regionais está muito naquela pressão que é o sistema comercial definido. Por exemplo, estou-me a lembrar, por acaso é uma variedade regional, a pera rocha, mas é uma variedade regional que tem uma característica muito interessante porque consegue ser armazenada em frio e prolongar a sua qualidade durante algum tempo. Mas, normalmente, as outras variedades de pera, nós conhecemos a Dona Joaquina ou pera d'água, nós não conseguimos mantê-la em frio durante tanto tempo. E, então, comercialmente, para um circuito alargado, não é, de grande escala, perde o interesse, não é? E então, por isso é que, globalmente, estas variedades, este património genético está-se a perder. Mas nós queremos contrariar isso, nós de facto queremos contrariar isso porque em termos organoléticos é espetacular. Uma variedade regional tem um sabor completamente diferente, um cheiro. Na altura da maçã, quando entramos na nossa loja, sente-se logo a primeira maçã, a maçã Santiago ou de São João. É aquela muito... Sim, quando se entra na loja é um cheiro fantástico e o sabor é extraordinário.
Eu acho que é muito importante também dar a conhecer à população, ao mundo, estas qualidades que estas variedades regionais têm, porque em termos de sabor... Sim, e o importante aqui é multiplicá-las, porque nós estamos a perdê-las. Nós temos aqui alguns agricultores que ainda as têm, mas são árvores já com muita idade, muito velhinhas, e se não houver ninguém que as reproduza, não é? Acabamos por perder. Sim. E acaba por ser uma pena, não só ao nível de árvores de fruto, como também, falando um bocadinho nos cereais, no caso do milho, algumas das variedades regionais que nós estamos a perder, e deveríamos criar, no meio de tudo isto, um banco de sementes para conseguirmos perpetuar e termos pessoas que acabam por produzir e perpetuar essas sementes de geração em geração. E já agora, eu passava a palavra ao André. O André tem alguma ideia de tentar incutir nas pessoas o produzir cereais regionais e em modo de produção biológico? Já tem alguma coisa em vista? Não tem? Gostaríamos que nos falasse um bocadinho sobre isso. Sim, eu acho que só para complementar a conversa anterior, portanto, todo o valor que tem, que já falamos, não é, de estas variedades regionais, mas depois percebermos que é também um símbolo de uma região, não é? Porque não é só Arouca que tem variedades regionais. Todas as regiões por esse país fora têm variedades que são regionais e típicas, tradicionais daquela zona. E, no fundo, seja para os locais, seja para quem vem de fora, é também um ponto de valor, não é? E de interesse, não é? Conhecer e darmos a conhecer realmente a parte do património da região, não é? Como é também o convento, ou uma igreja, ou a Serra da Freita, não é? Ou a raça aroquesa. Isto é importante, não é? Porque é uma coisa que ainda, se calhar, ainda não se faz tanto, não é? Que é as pessoas virem, não é? E, não, isto é uma maçã que é porta da loja, ou é malápio, e é produzida cá, é regional de cá, porque tem uma história para contar depois, não é? Quem diz a maçã diz o cereal, diz a leguminosa. Pronto, acho que sim. Depois, para responder à pergunta da Graça, sim, nós temos esse interesse desde que começamos, não é? Aliás, no início, realmente, queríamos muito fazê-lo, não é? E fizemos essas duas experiências. Agora, como eu estava a dizer há bocado, a verdade é que existem muitas dificuldades inerentes à produção de cereais dentro deste modo de produção, não é? Portanto, aqui em Arouca, e a Graça sabe melhor do que eu, portanto, aquilo que se produz é essencialmente milho, não é? Para os animais, e produz de uma forma que não é viável, nem de perto nem de longe, para o consumo humano, muito menos para o consumo, ou para o nosso consumo, não é? E para incluirmos no nosso pão. Portanto, e temos que perceber aqui quais são os problemas que estão inerentes, não é? A esta produção que se faz em Arouca, porque são vários e a vários níveis, e acho que todos concordamos com isso, não é? E a partir daí, o que é possível mudar, não é? E que condições são precisas criar para produzir de outra forma, não é? E nós estamos cá para depois consumir, não é? Claro que não é um trabalho fácil e precisamos, e já chegamos a essa conclusão, de nos apoiar de outras pessoas, não é? que possam fazer aqui, se calhar, uma ponte, porque pronto, nós não temos condições para nós próprios irmos para o campo produzir cereais. Não, claro. Terá que ser uma parceria. Claro, e portanto tem que ser os agricultores em Arouca que se têm que sentar connosco, eventualmente com mais alguém, por exemplo, a cooperativa, ou Arouca Agrícola. E vamos conversar todos e vamos perceber, vamos aqui definir o que é que é justo, não é? E o que é viável para ambas as partes e avançarmos, não é? Porque depois acho que isto aqui, ou seja, há interesse da nossa parte, mas depois há todo um ciclo e toda uma cadeia que está a ressuscitar, não é, quase, que está ligado ao ciclo do pão, não é? E que começa na produção, mas passa pela moagem e vai depois até à confecção do pão.
E eu acho que cada vez mais há oportunidades de mercado, não é? Que vão para além do nosso projeto, não é? Ou seja, há aqui também um mercado por explorar, e a Arouca pode-se diferenciar por algo que outros concelhos, outras regiões não têm, que são as variedades regionais daqui, não é? Exatamente, e realmente falou aí dos moinhos, e é interessante que nós temos muitos moinhos abandonados e alimentados à água, e é um património que nós deveríamos valorizar mais um bocadinho, é a transformação do produto agrícola, não é? Para depois confeccionarmos o pão, e eu acho que essa vertente da transformação do grão em farinha deveria ser mais valorizada, e devíamos incrementar aqui algumas... Pronto, de alguma forma, o termos os moinhos a trabalhar e a fazer a farinha para depois fazermos realmente o pão. E de uma forma viva, não é? Porque, e mesmo há bocadinho estávamos a falar na questão do banco de sementes, não é? E é preciso fazer um banco de sementes, mas vivo, não é? Ou seja, em que realmente se possa retirar algo dali, não é? Algo que depois vai ser consumido e dar um retorno ao agricultor. E pronto, acho que temos que realmente tomar consciência que há muitos moinhos de pedra por aí fora que já estão a ser restaurados e que já estão a trabalhar com projetos que são rentáveis, não é? E que dão um rendimento justo às pessoas que neles trabalham. E pronto, e acho que é preciso partilharmos isto para percebermos que há oportunidades cá também e que nós podemos explorá-las. Exatamente. Bom, passamos à Ana Helena, então. Ficamos a perceber um bocadinho que realmente é muito importante nós valorizarmos os produtos locais e confeccioná-los desta forma. Relativamente ao pão, relativamente ao fazer a broa, ao fazer o pão tradicional, de que forma é que nós o podemos valorizar, não ter que ir comprar às padarias de forma tão industrial, se calhar ao nível nutricional não existe muita riqueza, não é? E se nós o conseguirmos confeccionar com produtos locais, provavelmente vamos ter um pão mais saboroso, mais nutritivo e mais saudável. Gostaria que a Ana Helena nos explicasse um bocadinho, visto que é nutricionista, digo pela segunda vez, mas acho que é importante as pessoas ficarem realmente elucidadas relativamente a isso, o quanto é importante fazer o pão de forma tradicional. Sim. De facto, o pão e muitos outros alimentos e muitos outros processos, claro que a forma tradicional tem um valor cultural, tem o valor simbólico, não é? Tem o valor da memória emocional, mas depois, se bem feito, e não o tradicional pelo tradicional de forma cega, mas o tradicional também de forma atualizada, não é? Portanto, mais identitário que tradicional. E sobre o pão havia imenso a dizer, não é? Muitas vezes o pão é assim um bocadinho diabolizado, não é? No mundo da alimentação e de todos nós, não é? Porque quer seja pela questão do inchaço abdominal, da questão da digestão, do engordar, fazer aumentar o peso ou não, do glúten, etc. Mas, de facto, aquilo que são assim as maiores diferenças que podemos ver entre um pão mais industrializado e aquilo que é o pão que nós temos mais fácil acesso e um outro que é mais tradicional, mais, no fundo, com todas estas características diferenciadas, que no fundo é aquilo também que o André estava a explicar, vem de várias partes. Uma delas tem a ver com os ingredientes, não é? De facto, o pão normalmente que nós encontramos de forma mais fácil é de trigo e é o mesmo trigo, portanto não falamos de variedade regional, portanto em termos de tipologia nutricional é muito monótono, não é? É mais ou menos igual se vamos comprar o pão aqui ou o pão numa padaria no Porto ou em Coimbra ou em Lisboa, se não houver uma diferenciação. Portanto, esta questão da opção por farinhas, por cereais que sejam de variedade regional, permite-nos variar a informação nutricional. Portanto, permite-nos, no caso dos cereais, a tipologia de aminoácidos, a tipologia de minerais, também a proporção do glúten e a forma também de digestibilidade, portanto, a forma como nós digerimos o pão ou não, tem a ver com a qualidade da farinha, com o quanto ela é mais ou menos integral, mais ou menos refinada, com a qualidade do grão.
Depois tem também a ver com a fermentação, portanto, o modo como a fermentação é feita, não é? Se a fermentação é uma fermentação química ou é uma fermentação natural e, portanto, temos aqui a massa-mãe, o isco, a levedura, Pois, não é? tal como nós ouvimos. Como vimos ali no exemplo da Dona Rosalina, não é? Exatamente. E, portanto, também depois o tempo, não é? Esta questão do tempo, da fermentação ser mais ou menos lenta, vai depois facilitar ou dificultar a forma como digerimos o pão. E, portanto, o tipo de ingredientes, portanto, o tipo de grão, a forma também, e, portanto, do grão e do tipo de ingredientes, as farinhas, também o modo de moagem também acaba por influenciar, não é? Porque influencia a farinha, a informação toda nutricional, também em termos proteicos e depois em termos de liga, de glúten, para não falar do sabor, porque obviamente também nos possibilita podermos não sentir monotonia em sentir que o pão sabe toda a mesma coisa e, portanto, daí precisamos mais de pães recheados. Exato. E, portanto, às vezes costumamos dizer que aquilo que engorda, digamos assim, no pão não é tanto o pão em si, mas é o que lhe pomos dentro. Pois. Se procuramos um pão que tem um valor também em termos de organoléticos, em termos de sabor mais diferenciado, muito mais facilmente conseguimos comer o pão sem nada e, portanto, perceber o verdadeiro sabor do pão sem ter que lhe juntar outros ingredientes. E relativamente, isto fala uma leiga a nível de nutrição, não é? Relativamente às misturas, eu ouço muitas pessoas aqui da terra a dizer assim, eu fiz uma broa, mas meti milho e um bocadinho de centeio. É vantajoso, não é vantajoso, a nível nutricional? Sim, sim. Eu diria que, ou seja, é vantajoso também se nós vamos olhar para a alimentação global, não é? Porque sabemos que, a nível nutricional, tudo que é variedade é vantajoso. Porque a informação nutricional que podemos adquirir é muito mais completa. Portanto, claro que é vantajoso optar por ir variando entre milho, centeio, trigo, aveia, cevada, ou o que seja, do que nos focarmos só nos produtos que têm milho, não é? Portanto, mas tudo depende, porque a broa uma semana pode ser de milho e centeio, na outra semana pode ser só milho, outra semana pode ser milho branco e milho amarelo, na outra pode ser centeio e trigo. Portanto, esta variedade ao longo, quer seja do dia, da semana, do mês, é sempre um valor nutricional muito, muito importante. E relativamente à conservação, as pessoas às vezes dizem, esta broa conservou uma semana, conservou menos tempo. Isso tem a ver com a forma como as pessoas confeccionam? Ou... Sem dúvida, tem tudo a ver com tudo isto que estamos a falar, não é? Com o tipo de ingredientes, com o tipo de levedura, com o tipo também de forma de cozer, portanto, é outro dos valores, digamos assim, do pão que é mais tradicional, não é? Bom, eu acho que realmente ficamos aqui elucidados. Só para darmos um seguimento e uma conclusão a esta conversa, perspectivas de futuro, que eu acho que é importante e quem nos está a ouvir também quer ouvir-nos falar um bocadinho de perspectivas de futuro. O confeccionar a broa, os produtos regionais, a agricultura em si, as tradições, tudo isto será viável no futuro? Eu acho que é uma questão acaba por ser para todos, porque nós temos que pensar um bocadinho nas nossas gerações vindouras. E como é que nós podemos dizer aos nossos jovens e às nossas crianças cultivem os vossos cereais, cultivem as vossas hortícolas, é 100% importante. Sejam agricultores, porque hoje em dia os miúdos dizem, eu agricultor nem pensar. Mas já temos alguns que gostam desta área da agricultura e realmente é importante, é a base. E nós agora, com esta época do Covid, infelizmente, as pessoas acabaram por valorizar muito mais a agricultura. Eu lembro de falar com a Mariana, na altura do Covid, e a Mariana me dizer que realmente as vendas dispararam porque as pessoas começaram a valorizar os produtos da terra. E é isto que nós nos temos que focar, os produtos da nossa região, produzir ali no Concelho de Aroca, por exemplo, e nós os distribuirmos no Concelho de Aroca. E às vezes não valorizamos aquilo que é nosso, nós estamos aqui num meio rural tão agradável, onde podemos produzir de tudo, e não valorizamos aquilo que temos. E as pessoas que vivem na cidade, muitas vezes, era tão bom estar em Aroca, ou era tão bom estar na aldeia, porque realmente eles lá têm de tudo. E eu gostaria que vocês dessem aqui uma deixa para impulsionar os nossos jovens a trabalharem a terra
e trabalharem de uma forma equilibrada, de um modo o mais natural possível, o mais biológico possível. Eu sou uma impulsionadora da agricultura biológica, acredito realmente que é viável e cada vez mais, mesmo a nível governamental, nós temos diretrizes que nos levam a que os produtores em modo de produção biológico vão acabar por ser mais valorizados, vão ter que ter, lógico, os chamados subsídios agrícolas, mas sem isso nada feito, não é? E ainda bem que valorizam mais a agricultura biológica. Por isso fica a minha deixa, se calhar, não sei se começo pelo André, como foi o primeiro a falar, portanto, uma deixa para as pessoas começarem a produzir o mais biológico e produtos regionais. Assim, eu acho que olhando mesmo para as gerações futuras, eu acho que há aqui vantagens a vários níveis, não é? E são bastante evidentes, não é? Primeiro a questão do sabor, não é? E das pessoas que também redescobrirem o verdadeiro sabor dos alimentos, a verdadeira qualidade dos alimentos, acho que é um ponto que é fundamental, não é? Porque houve aqui realmente um desvirtuar, e eu falo mais em relação ao pão, mas acho que é em relação a grande parte dos alimentos, não é? Um desvirtuar daquilo que é o alimento íntegro, não é? Portanto, o pão, hoje em dia, comer um pão de centeio comprado, portanto, um pão de centeio convencional, não é um pão de centeio, não é? É um pão que tem uma lista de ingredientes muito mais extensa do que as pessoas imaginam, não é? É um pão que muito provavelmente terá açúcar, assim como a maior parte das broas que são vendidas nas padarias convencionais. Isto é enganar as pessoas. E obviamente que isto depois, do ponto de vista de saúde, não é viável, não é sustentável, porque Claro. estamos a contribuir para que as pessoas fiquem doentes, não é? Portanto, este é um ponto básico logo, não é? E quando olharmos para o futuro, temos que pegar logo por aqui. Depois, o outro que a mim me toca particularmente, não é? É esta questão, se formos mais para a parte da produção, não é? Da questão, que é uma questão social, é uma questão ambiental e uma questão de saúde, não é? Que é aquilo que nós estamos a fazer aos nossos cursos de água, aquilo que nós estamos a fazer aos nossos solos e aquilo que estamos a fazer a nós próprios, não é? Que é eu quando saio de casa e tenho alguém que com um trator que está com o fato de proteção e que eu estou a levar com uma nuvem de um herbicida, de um inseticida, e perceber que eu, com os meus filhos, que a minha família e que as pessoas e que os meus vizinhos estão a ser contaminados de certa forma, porque isto aqui é claro, não é? E perceber que depois grande parte do alimento que as pessoas consomem tem uma parte deste tipo de substâncias, não é? Que claramente que têm um efeito na saúde. Portanto, quando percebemos isto, não é? E quando vamos um bocadinho mais a fundo, percebemos que isto também não é viável no futuro, não é? E que acarreta um conjunto de problemas e que portanto, tem que haver aqui um reajustamento. Portanto, eu pegava logo assim nestas duas questões, não é? E para deixar claro que as perspectivas são boas, não é? Porque estamos a chegar cada vez mais à conclusão de que, em função de alguns problemas que existem, não é? Tem que haver um reajustamento, não é? E para isso, a comunidade também acaba por estar cada vez mais informada e acabam por querer produtos de qualidade. E ainda bem que é assim. Claro. Mariana, deixa um bocadinho para ti. O Arouca Agrícola, de que forma é que realmente poderá dar aqui um input aos nossos agricultores para eles continuarem a produzir e a produzir cada vez alimentos mais saudáveis? Sim, nós de facto, quando iniciamos aquilo que nós chamamos a estratégia municipal do Arouca Agrícola para a agricultura biológica, também foi para diferenciar aquilo que eram os produtos produzidos aqui no território, também para depois conseguir, de facto, acrescentar um valor a esse produto, porque de facto é o princípio que nós achamos como equipa que é o adequado de produção, por todas as questões que nós já falamos aqui, ambientais, de saúde, de segurança, mas também porque nos abre uma porta para criar outras oportunidades de mercado. E, essencialmente,
nós temos uma estratégia delineada para incentivar a produção local, obviamente. Alguns deles não iriam fazer esta transição de certificação porque não têm dimensão, como já disse anteriormente, mas de facto ao trabalhar em segurança. Mas como nós queremos incluir esta produção nos nossos circuitos de escolas, cantinas e restauração, temos que garantir esta qualidade. Estamos a respeitar tudo aquilo que nós consideramos ser os nossos princípios adequados de produção de alimentos seguros e saudáveis. Portanto, para o agricultor, há aqui algumas oportunidades para se diferenciarem nesse caminho, nesse modo de produção, e depois também ver o exemplo do projeto do André como uma motivação. Às vezes é preciso voltar atrás, pensar como é que era o território antigamente, quais eram as variedades que eram produzidas, quais eram as vantagens realmente de produzir aquelas variedades e criar um produto, um pão, não é? Que é um produto que existe há milhares de anos e que de facto pode ser um pão tão característico e tão bom, com tanta qualidade, e que pode ter um grande sucesso, não é? Por exemplo, e ter viabilidade económica. Exatamente, ter esta viabilidade económica. Nós, no fundo, estamos como um projeto a tentar que estas pessoas explorem um bocadinho mais, sejam criativos. Nós damos um suporte, uma oportunidade e depois também tem que ir buscar a criatividade própria e caminhar por si só. Mas, de facto, eu acredito que no futuro haja bastante viabilidade para novos produtores que sejam criativos, que tenham novas ideias. As próprias pessoas também é que têm que ter motivação, elas têm que querer e têm que acreditar naquilo que estão a fazer. Sim. E acho que a partir daí vão conseguir ter sucesso em tudo aquilo que fazem. Fica então a Ana Helena, como é que nós podemos valorizar aqui a nossa alimentação no território, não é? Ter alimentos mais saudáveis, transformá-los também de uma forma mais correta, conservá-los também de uma forma equilibrada, para termos realmente sucesso num curto espaço de tempo. Então, eu pegava aqui num ponto que o André há pouco dizia, que é vermos os produtos locais, vermos as variedades regionais, vermos a nossa identidade alimentar local como uma das chaves do desenvolvimento local. E eu acho que, além de incentivarmos os jovens a optarem por serem agricultores como via profissional, além de todos nós que temos um pedacinho de terra podermos cultivar, não parece que seja suficiente, não é? Não podemos ter uma agricultura que é subsídio-dependente e, portanto, precisamos de uma visão que seja mais do que isso. Acho que, sem dúvida, todos nós que podemos ser agricultores, claro que sim, mas não vamos ser todos agricultores, nem é esse o sistema, nem é essa a sociedade, e, portanto, precisamos que o desenvolvimento local se olhe também para a alimentação, olhe para a realidade agrícola, como uma das prioridades. E esta prioridade em termos, no fundo, de preservação da identidade local, porque se estamos no ambiente rural, esta é parte da nossa identidade, mas que é também uma oportunidade de diferenciação. E esta oportunidade de diferenciação é também um dos bilhetes de identidade e, portanto, é aquilo que pode fazer alguém nos visitar também por aquilo que se cultiva cá, também por aquilo que só há cá, também por aquilo que se pode provar, que se pode degustar, que se pode depois levar para casa. Mas eu vejo que, de facto, a alimentação, e falando da alimentação, é o sistema agroalimentar local, tem cada vez mais que ser visto como uma prioridade de desenvolvimento local, e isto é aqui e é em cada território de cada zona do planeta, não é? Exatamente. E vivendo nós às portas ou numa já crise de abastecimento, penso que esta é sim uma deixa importante também para pensarmos quais são os recursos que temos e como é que os podemos potenciar ainda mais. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Realmente esta conversa foi bastante interessante. Eu não sei se existe alguma pergunta por parte do Facebook a colocar. Não existindo, segundo as informações que eu obtive, quero desde já agradecer a todos os intervenientes. Muito obrigada. Ficamos mais enriquecidos com todas as vossas exposições e espero realmente que tenha passado a mensagem para quem nos está a ouvir de que realmente é importante nós valorizarmos o nosso património, os nossos recursos genéticos, portanto, tudo aquilo que é a base da nossa agricultura, as variedades regionais, a agricultura biológica
e a partir daí, se respeitarmos realmente a natureza, nós vamos conseguir ter sucesso e vamos também ter uma alimentação mais saudável. Muito obrigada. Termina então a nossa conversa. Até à próxima.